Glória a Jesus. Me perdoe, irmãos. Não tem que me aguentar. Desde o começo do culto. Viu? Glória a Deus. Eu quero aproveitar que nós estamos de pés. E quero mais uma vez cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Essa paz que é doce, gloriosa. E nós não nos cansamos, né? De dar a paz e receber a paz do Senhor Jesus. Salmo de número 84. Glória a Deus. É bonito ouvir o folhear da palavra de Deus. A minha versão diz assim: quão amáveis, ou quão amável é a tua morada, ó Senhor dos exércitos. E a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ó Senhor dos exércitos, versículo 12. Bem-aventurado o homem que confia em ti. Por gentileza, pode tomar o seu assento. E eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de poder servir a Ele, ter sido escolhido por Ele, e pedir por ter alcançado dEle a sua misericórdia, a sua graça. Louvo a Deus pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Louvo a Deus pelo privilégio de poder servir ao Senhor Jesus aqui em Lighthouse Point, junto com o nosso pastor. É um tremendo incentivador daquilo que nem a gente vê em nós, né? E aí o pastor, ele vê. Então, pelo menos, ele insiste. Não, é um homem de Deus que está sempre nos desafiando e nos ensinando. Obrigado a todo o ministério do Belém, na pessoa do pastor Ismael aqui, o pastor Alcir e os nossos obreiros, que têm sido grandes incentivadores também, irmãos. E quanto nós temos aprendido com eles e com toda a nossa igreja em poder servir ao Senhor juntamente, todas as manhãs. E o Salmo de número 84, ele é um cântico. Acho que deu para perceber, quando você começa a ler a palavra de Deus, e você percebe que é um cântico. E um cântico que traz algumas lições para a nossa vida. Era um cântico de peregrinos. E tem tudo a ver com a gente, né? Porque nós somos peregrinos. Aqui nessa terra, e nessa terra o que eu quero dizer não é os Estados Unidos. Porque a palavra de Deus diz que a terra e toda a plenitude é do Senhor, né? E toda a sua plenitude é do Senhor. Então, nós estamos de passagem aqui. Vou lembrar você que aqui não é o seu descanso. Porque nós estamos de passagem. Quem está de passagem não descansa, né? Você já fez aquela viagem assim, que quando você chega, você parece que está cansado mais do que quando você saiu. Essa é a sensação que a gente tem, né? Mas foi tão bom desfrutar daqueles momentos em que nós passamos. E nós não passamos sem uma companhia tão preciosa, que é a companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Você não tem essa companhia com você, o Espírito Santo de Deus todos os dias conosco? Isso não é glorioso, irmãos? Não é maravilhoso nós desfrutarmos dessa companhia na nossa viagem? Nós temos conosco o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai e o Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, razão da nossa vida. Isso não é glorioso? Se eu fosse crente da Assembleia de Deus, eu estaria sorrindo e adorando ao Senhor nesse momento, porque desfrutar da presença do Senhor todos os dias é um privilégio que eu e você temos. E o salmista Davi, ele estava expressando exatamente isso. Ele era um cântico que era cantado no caminho para Jerusalém, especialmente durante as grandes festas que tinha do povo de Deus. E nós somos um povo de festa, é ou não é, irmãos?
Nós somos um povo que gostamos de festa. E esses peregrinos, eles caminhavam dias, semanas enfrentando o sol, terrenos difíceis, perigosos, mas o coração deles queimava por ter um único desejo. O que este salmo está dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Será que o teu coração queima, irmãos, durante a semana por ter este momento na presença de Deus? Ou nós já nos tornamos enfadonhos? Eu ouvi o pastor Manuel Pedro aqui orando hoje de manhã, e eu achei interessante que ele estava dizendo: Senhor, olha, ensina a gente a realmente viver com propósito. Ensina a gente a viver aquilo que a gente não sabe ainda como viver. Ensina a gente a desfrutar daquilo que nós ainda não sabemos como desfrutar. Às vezes, irmãos, a água cai ao redor de todo mundo e nós ficamos com sede. E a água está aí para você. O Espírito Santo de Deus está oferecendo a presença dele todos os dias. E aí a gente fica indiferente. O que será que está acontecendo com a gente que nós não nos despertamos para essa realidade que nós precisamos desesperadamente de Deus? A nossa alma clama por Ele, como aquele servo que brama pelas correntes das águas. Essa é a sede que está dentro da nossa alma. Não deixe o grito da tua alma ficar no vazio, mas deixe ela desfrutar da presença do Senhor Jesus. A presença do Senhor está aqui, irmãos. Eu não acredito que você veio aqui nesta manhã, ou todos os domingos você vem à casa do Senhor Jesus só para cumprir uma agenda. Não. Entregue o teu... Olha, se você olhar para mim, eu não tenho nada para te dar. Não tenho nem o poder de elocução. Mas tem uma palavra de Deus sendo pregada aqui, que é a que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que ela pode saciar a tua sede. É essa palavra que tem poder. Eu não tenho, mas o Deus dessa palavra tem poder para tocar o teu coração e saciar a tua sede. Agora, você tem que ter sede. Se nós não tivermos sede, como é que a gente vai poder ser saciado? Eu não sei o que é que motivou o teu coração para vir nesta manhã na casa do Senhor, mas eu espero que tenha sido por ter sede de Deus. E se não for, ore a Deus para que Ele desperte dentro do meu e do teu coração sede por Ele. Porque a sede por Deus, irmãos, faz com que muitas coisas cessem, muitas coisas que nós não queremos que esteja acontecendo conosco, muitos sentimentos que esse mundo está nos, não proporcionando, mas ele está nos fazendo viver. É o que nós não queremos, mas nós queremos passar por qualquer que seja a tribulação, por qualquer que seja a circunstância, nós queremos passar na presença desse Deus. Nós queremos passar com sede da presença dEle, porque, irmãos, é como eu disse, se você, pastor Alci, se o senhor for fazer uma viagem com uma pessoa que não é uma pessoa legal, se o senhor for fazer uma viagem com uma pessoa que seja triste, uma pessoa que não tenha boa conversa, se você for fazer, meu irmão e minha irmã, uma viagem com uma pessoa desagradável, sabe aquela pessoa que para tudo reclama, tudo faz com reclamação, olha com o olhar sempre com aquele olhar de reprovação. Ah, mas isso aqui podia ser melhor. Olha, isso aqui, olha, mas você pegou esse carro para viajar, você não podia ter alugado um carro mais confortável? Poxa vida, aí na hora da comida, né, você pensa com a pessoa, olha, nós vamos agora desfrutar, né, da comida. Fala assim, mas está faltando sal, está faltando tempero, olha, essa comida não cozinhou direito, olha, eu não gosto desse tipo de coisa. Meu Deus, viajar com uma pessoa assim deve ser horrível, irmãos. Eu não sei se você está lembrando aí de alguém que já viajou com você, que era assim, mais ou menos nesse naipe, ou mais pior de bom.
Só que é o seguinte, quando você viaja com Deus, é o que eu disse aqui, irmãos, não tem melhor companhia. O Espírito Santo de Deus, irmãos, eu quero contar uma experiência que eu tive. Eu contei aqui, acho que contei para os jovens casais e também no grupo de louvor. A sede pela presença de Deus é algo formidável. E às vezes, irmãos, ela apresenta para nós num momento que nós não esperamos. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você, não é verdade? É verdade ou não é verdade? Participa aí, irmão, pelo amor de Deus. Amém ou não? É verdade, não é? E eu me lembro que eu tinha saído, depois de ter trabalhado no meu computador aqui no nosso office, e eu saí para esticar as pernas e pegar um cafezinho aqui na nossa cafeteria, aqui na nossa cozinha. E eu peguei aquele café e eu vim, estava tudo vazio aqui. Como esse lugar vazio aqui não é legal. E eu estava vindo aqui por esse corredor. E quando eu estava chegando mais ou menos por aqui, uma presença tão gostosa do Espírito Santo de Deus tomou o meu coração e eu comecei a falar em línguas estranhas e agradecer a Deus, Senhor. Que momento indizível. Isso já aconteceu comigo às vezes, irmãos, dentro do carro. Do nada o Espírito Santo de Deus começa a alegrar o nosso coração, encher a nossa alma de gozo. Essa é a sede que eu tenho em mim, essa é a sede que eu quero ter na minha vida, de poder desfrutar da presença do meu Deus, no matter what, não importa o lugar, no matter where. Eu quero a presença de Deus na minha vida, eu quero desfrutar dessa presença de Deus, aonde eu estiver, na presença de Deus, na presença dos meus irmãos. Você está na casa de Deus, se alegre nele, desfrute da presença dele. O Espírito Santo de Deus está aqui. Irmãos, eu não sei com quem que eu estou falando aqui nessa manhã. O meu coração está feliz e alegre na presença do meu Deus, porque hoje eu me arrumei para Ele, porque hoje eu peguei o carro que Ele me deu e eu vim para esse lugar para adorar o nome dEle, para dizer que Ele é importante para mim e que não tem nenhum outro lugar que eu queira estar senão na casa dEle, desfrutando da presença dEle. Aleluia. Era isso que Davi estava dizendo, irmãos. E tem outra. Às vezes eu fico triste comigo mesmo, porque eu estou numa terra das facilidades. Eu estou numa terra onde nós não precisamos fazer grandes esforços para estar na casa de Deus. Esses dias eu vi um Reels, pastor Ismael, que me tocou muito. Era um rapazinho que fazia o louvor na sua igreja. E ele estava contando como é que era a lida dele nos dias de ir para o culto. Ele saía de casa, era numa fazenda, e ele saía correndo 4 quilômetros. E ele falou assim, eu tenho que ir correndo, porque senão não dá tempo de eu pegar minha carona. E ele corria 4 quilômetros, ele ia lá filmando, né? Dava um tempinho, ele filmava um pouquinho ali e tal. E e via... Jesus, só de ver ele correndo, eu já cansava. Eu vi o quanto que eu estou precisando de correr também. Aí, irmãos, ele vinha correndo. Você está faltando só meio quilômetro. Cheguei na minha carona, mas ainda tem mais outro passo. E ele ia no carro. Sei lá se era um carro, se era uma charrete, era alguma coisa motorizada que levava ele à casa do Senhor. E quando ele chegava lá, ele estava satisfeito. Ele estava lá pronto para adorar o nome de Jesus. Você dormiu bem nessa manhã, você passou bem de saúde nessa madrugada, o Senhor te deu um carro confortável, você liga o ar-condicionado no canal que você quiser, na temperatura que você quiser, você coloca a sua roupa, coloca aquele perfume que você tanto gosta, que você comprou, e por que não vir adorar ao Senhor com liberdade? Nós teríamos muito mais motivo para estar adorando ao Senhor nesta manhã, irmãos, do que aquele menino que estava correndo, gastando o seu tempo e o seu suor descendo. Parece que nós só valorizamos aquilo que realmente nos custa.
E aqui eu lembro, irmãos, daquilo que o nosso pastor disse agora há pouco, do tempo de gratidão. Não tenha um coração ingrato. Se lembra daquilo que Deus já te deu. Se lembra daquilo que Jesus já te ofereceu. Eu acho que pelo menos um aleluia e glória a Deus, lágrima nos teus olhos e um coração quebrantado nós deveríamos ter. Tem gente agora, irmãos, que está escondido em algum lugar onde eles não podem cultuar a Deus com a liberdade que nós temos. E aí você vem, às vezes, com a cara de maracujá, velho, né? E vem com aquela cara de limão azedo para a igreja. Puxa vida, irmãos. É hora de a gente repensar os nossos conceitos. É hora de nós voltarmos ao primeiro amor. O Senhor tem feito tanto por nós. E o que é que nós temos ofertado em troca a Ele? O que é que nós temos dado ao Senhor em troca? Não que Ele esteja esperando que você dê alguma coisa em troca que seja alcançável aquilo que Ele já te deu, mas é a expressão de gratidão do nosso coração. Nesse Thanksgiving você tem oportunidade, talvez você não tenha se preparado para vir a este culto, mas o desafio é se prepare para pelo menos no Thanksgiving você vir com o teu coração quebrantado, sedento da presença de Deus, querendo viver mais de Deus, porque você pode passar por qualquer coisa muito bem quando você tem a presença de Deus. O que é que tem tomado a presença de Deus? O que é que tem tomado o lugar da presença de Deus na minha e na sua vida? Nós precisamos expurgar isso. Não era bem isso que eu estava programando dizer, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus está me guiando para dizer isso à igreja do Senhor nesta manhã. O que é que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida para você não dar a Ele a adoração que Ele merece, a adoração que vem do fundo do teu coração e apresentar a Ele o teu culto de gratidão. Às vezes eu conversei com alguns amigos meus, eu conversava, né? Com alguns amigos meus, da diferença dos crentes que estão na periferia e aqueles crentes que estão mais na cidade grande, sabe? E a gente fazia a diferença que quando você saudava lá na periferia os irmãos com a paz do Senhor, já tinha labareda de fogo na boca dos irmãos. Só em saudar a igreja com a paz do Senhor. Aonde está o fervor do nosso coração? Aonde está a companhia do Espírito Santo que aquece o nosso coração? Aonde está o fervor da nossa vida diante do Senhor? Aonde está o fervor nas nossas orações? Irmãos, às vezes eu tenho dúvidas que nós somos a Assembleia de Deus. Porque às vezes eu estou orando do lado de alguns irmãos que não abrem nem a boca para poder falar com o Senhor, não tem coragem de abrir a sua boca e realmente clamar ao Senhor. É tempo de clamor, é tempo de nós voltarmos realmente o nosso coração para o nosso Deus. É tempo de nós realmente servirmos ao Senhor. É tempo daquele que é crente de verdade adorar ao Senhor, viver uma vida de adoração, viver uma vida de comunhão com Deus, porque a comunhão faz a diferença. Eu tive a oportunidade de tomar café numa dessas casas de café cubano. É bom, né? Também gosto. E a moça que veio me atender, ela me atendeu com um sorriso muito alegre. E ela veio, me ofereceu, preparou com carinho. Eu vi que tinha toda uma disposição dela vir preparar e me deu o cafezinho. E eu tomei, o café estava bom mesmo, demais. Demais da conta. O café, esse aqui está meio, não está cubano, está mineirense. E eu tomei aquele café, irmãos. E o Espírito Santo de Deus disse para mim, essa alegria não é verdadeira. Eu falei, E eu tinha um amigo meu do meu lado que ele falou qualquer coisa para mim, muito against this.
falou para mim qualquer coisa que não tinha nada a ver com aquilo que o Espírito Santo de Deus tinha dito no meu coração a respeito daquela pessoa. Então eu tive a oportunidade, irmãos, de olhar para ele e falar assim, olha, a diferença daquele que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração é a forma como ele revela aquilo que ele quer e a forma como nós, como seres humanos, vemos as coisas. Às vezes você está olhando o teu irmão e o semblante dele demonstra alegria, mas só Deus sabe como está o coração. Só Deus conhece os questionamentos e as coisas que estão lá no fundo, que o teu rosto não mostra, o Senhor vê. E eu disse para aquela moça, qual é o seu nome? O meu nome é Isaura. Você está vivendo um tempo de escravidão, mas Deus tem um tempo de liberdade para a tua vida. E para a tua família. E aquela moça começou a chorar. Falei, obrigado, Jesus. Porque o teu Espírito Santo é que pode fazer uma pessoa chorar. Eu não tenho esse poder. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem poder, porque é ele que revela aquilo que está no profundo e no escondido. E eu pude ser, irmãos, eu me senti tão útil e falar pouquíssimas palavras para aquela moça, mas ver que a ação do Espírito Santo é muito mais poderosa do que as minhas palavras. Isso é desfrutar da presença de Deus no nosso caminhar. Isso é ser um agente de transformação na vida daquele que está ao teu lado, meu irmão. Às vezes o teu colega de trabalho está precisando que você veja ele com esse olhar missionário, de poder tocar o seu coração e mudar a circunstância que aquela pessoa está vivendo. Você tem a fonte da água da vida. Você tem o presente que essa pessoa precisa no seu coração. Para você parece que não é muito, mas para aquele que está sedento, que está, como a palavra de Deus diz aqui, as moradas, o salmista Davi disse assim, olha, Deus, quão amáveis são as tuas moradas, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Eles não têm essa informação, meus irmãos, mas o coração deles está sedento como o coração de Davi aqui falando. E você tem a fonte da água da vida. Você tem o alimento para a vida desta pessoa. Você tem o alento que esta pessoa tanto precisa. Seja usado pelas mãos do Senhor. Deixa o Espírito Santo tomar a tua boca e o teu coração para isso. No nome de Jesus. Você vive na casa do Senhor. Você se alimenta das coisas do Senhor. Você tem contato com o alimento do céu. Você está abastecido e abastecida pela palavra de Deus transformadora. Então seja um agente de transformação em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Emandaga soreberianda arabaxúria. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Não existe lugar mais seguro, não existe lugar mais pleno, não existe um lugar tão restaurador e necessário como a presença do nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A presença de Deus, irmãos, é o maior desejo que deve ter o crente. Aleluia. O versículo 2, o salmista diz assim, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Isso, irmãos, é mais do que religião. Isso é mais do que ir ao templo e vir à igreja. Isso é mais do que qualquer tradição. Isso é paixão e fome de Deus. É paixão e sede pelas coisas de Deus. O salmista, ele não tem saudades do templo aqui, das paredes, mas ele tem saudade do Deus do templo. Em primeiro lugar, esse lugar é tão gostoso e tão confortável para nós. O Senhor nos deu essa casa. Você está sentado em cadeiras aí privilegiadas.
Eu lembro que quando eu sentava lá em São Paulo, os bancos eram de madeira. E se passasse um pouquinho mais do horário, Jesus. Então ele não tinha saudades do templo em si. Apesar de o templo ser tão agradável. Mas o salmista tinha saudades do tempo em que ele passava na presença de Deus. Sabe? Tem gente aqui que o Espírito Santo está dizendo para mim que ele tem saudade do tempo que você passa na presença dele, do tempo que você passava na presença dele. Ele está com saudade de ouvir as línguas estranhas que um dia ele deu para você. Está com saudade do tempo em que você ia de madrugada, propositalmente buscar a face do Senhor. O que está acontecendo com você, crente? O que está acontecendo conosco? Que nós já não queremos buscar a face do Senhor como antes nós buscávamos. Está na hora de a gente voltar ao primeiro amor. Está na hora de a gente desejar as coisas de Deus. Está na hora de a gente voltar os nossos olhos para quem realmente para quem realmente nós devemos olhar. Porque ele disse assim que até o pardal encontrou casa junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. É muito lindo a gente observar a natureza. É muito bom a gente ver aquilo que Deus fez, né? E o pardalzinho é aquele ser tão frágil. Obrigado, pastor. Tão sensível, tão vulnerável. Mas quando você está abrigado na casa do Senhor, quando você está abrigado na presença do Deus Todo-Poderoso, você pode ser tão frágil quanto Ele, quanto um pardalzinho, mas o Senhor cuida de você. Você está sentindo o cuidado de Deus na tua vida nessa manhã? Você está sentindo o cuidado de Deus no teu caminhar? Você está sentindo o cuidado de Deus enquanto você vai e você vem? Quantas vezes Deus tem te dado livramentos? Quantas vezes traz aí a tua memória agora o que pode te dar a esperança? Porque o Senhor tem feito grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Recorda aí, meu irmão e minha irmã, daquilo que Deus já fez nessa terra por você. Você não está desamparado, você é o pardalzinho de Jesus. Você é o pardalzinho que Jesus cuida, com todas as suas falhas e fragilidades. Você está habitando na presença do Todo-Poderoso, e as asas do Senhor te cobrem. Aleluia, glória a Jesus. Quanto mais nós que fomos criados como seres, o Senhor tem muito mais do que Ele tem para um pardal. Ele tem estabilidade para a tua vida, Ele tem sucesso para a tua caminhada, Ele tem bênçãos financeiras sim para a tua vida, Ele tem solução para problemas difíceis, Ele tem portas abertas para a tua vida. Habita na presença dEle, desfruta da presença dEle, adora Ele, glorifica o nome dEle, porque Ele vai te dar tudo isso que a sua palavra está dizendo nesta manhã. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Quem desfruta da presença de Deus é como está escrito lá no versículo 7. Vão indo de força em força. Cada um deles vai comparecendo diante de Deus em Sião. Como é que está a tua força, meu irmão? Como é que está a tua força, minha irmã? Hoje o Senhor está aqui para fortalecer a tua força. Hoje o Senhor está olhando para você e dizendo para você: não desista. Não desanime,
busca novamente a minha face, deseja novamente a minha presença, se dispõe diante de mim, porque eu ainda sou Deus Todo-Poderoso. Não há nada difícil e nem impossível para Ele, e nesta manhã Ele está lembrando isso ao teu coração. Desfruta da minha presença e busca a minha face, porque enquanto você faz isso, a minha mão e o meu braço trabalham por você. A presença de Deus, ela nos abençoa e ela é transformadora. No versículo 10 ela diz assim: é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. E às vezes, irmãos, é verdade sim, que a gente parece estar amarrado. Que a gente parece estar amarrado na nossa cama, por exemplo, né, de manhã, para vir para a igreja. Eu não sei se é a gente que gruda na cama ou se é a cama que quer grudar na gente. De um desespero tremendo para poder levantar. Aí você vai lá e pão no seu despertador. E aí fala: eu quero mais 5 minutos. Quando você vê, passou 10. E aquela guerra para você ir. E olha, irmãos, eu confesso a vocês que no dia em que eu tive mais trabalho e mais resistência para vir à casa do Senhor, também foi o dia que mais Ele me visitou. Foi o dia que mais Ele me tocou. Então vale a pena resistir. Vale a pena você ir ao lugar santo do Senhor. Porque vale mais do que 1000 fora deles. Faça força. Não se esforce somente pelas coisas que aqui ficam. Deveria ser o contrário. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar primeiro. Olha como essa igreja sabe. E as demais coisas. Faz isso, crente. Esse é o nosso desafio. Faz isso na tua vida. Sabe o quê? Faz isso por uma semana. E veja o resultado. Aplica no banco do céu. Faz um investimento na vida espiritual. E depois você vai ver o que vai acontecer. É o desafio para você dessa semana. É o desafio para mim nessa semana. Em nome de Jesus. Eu prefiro o lugar mais simples da casa de Deus do que o lugar mais confortável no mundo sem Ele. Eu vou dizer de novo. Eu prefiro o lugar mais simples da casa de Deus do que o lugar mais confortável no mundo sem Ele. Eu quero essa presença comigo. Eu me satisfaço com essa presença comigo. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus. É sol e escudo. Já pensou nos benefícios que tem o sol para esse planeta? Já pensou o quanto é importante o escudo? E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: eu serei o teu sol e o teu escudo. Eu tenho energia para te dar. Eu tenho iluminação para a tua vida. Eu tenho aquecimento para o teu viver. Eu posso fazer aquilo que você não pode. E eu vou te proteger em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele dá graça e glória. Nós somos frutos ou não somos frutos da graça e da glória de Deus? Nenhum bem Ele sonega aos que andam retamente. Então vamos andar como gente direita. Vamos andar como crente de verdade, como tem ensinado o nosso pastor. Vamos ser crentes de verdade. E nós vamos provar de todos esses benefícios que a palavra de Deus diz para nós. O Senhor Deus, Ele é sol e escudo. Ele dá graça e glória. Nenhum bem Ele sonega àqueles que temem a Ele e andam em retidão. Glória a Jesus.
Quem vive na presença pode passar lutas, mas não vive sem graça. Sabe o que é viver sem graça? É aquela pessoa que não tem nada para contar. A pessoa sem graça, irmãos, é uma pessoa que não viveu nada. Tudo para ele foi tão bom e tão suave que ele não tem nem o que contar. Mas quando você tem um testemunho forte, quando você tem algo que você viveu com Deus, aí você começa a contar e você começa a empolgar. Olha por onde eu passei. Olha o vale que eu atravessei. Olha a situação que veio sobre mim. E agora onde eu estou? É esse lugar que Deus quer te colocar. Não tema as tribulações que venham sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor fará que você ande pelo alto e não por baixo. Você pode atravessar os momentos difíceis, que nós chamamos muitas vezes de vales, aonde nós atravessamos os momentos difíceis, momentos de lutas e de apreensões, mas tem uma coisa que nós temos que nos lembrar, que o Deus que está no vale é o Deus que nos leva para os montes, e Ele está dizendo que Ele é o teu sol e o teu escudo, meu irmão e minha irmã. Não temas passar pelas dificuldades e pelas agruras que vêm sobre a nossa vida, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele quer restabelecer na nossa vida esse tempo de ter sede dEle, de viver com Ele, de ter experiências com Ele. E assim você vai ter o que dizer, você vai ter o que testemunhar. É tão glorioso quando você passa pela prova e Deus mostra para você: olha, meu filho, olha aí para trás. Era impossível para você, mas eu passei com você. Eu fui com você. Glória a Jesus. Bem-aventurado o homem que confia em ti. Versículo 12. Feliz não é quem mora na cidade certa, quem tem o salário certo, quem tem a família perfeita, quem tem a vida organizada. Feliz é quem tem Deus vivo como refúgio. A presença de Deus é suficiente para te sustentar, para te levantar, para te curar, para te renovar, para te alegrar, para dirigir a tua vida e trazer as transformações que você precisa. Então, irmão, não se decepcione quando você olha para a tua vida e vê: puxa, está faltando isso. Eu sou tão imperfeito nisso. A minha família não é perfeita nisso. Está faltando isso para acontecer na minha vida. Glorifica o nome do Senhor, porque você é um ser em transformação. O Senhor ainda está trabalhando no teu viver. Quando você estiver à estatura de um varão e varoa perfeita, Ele leva você daqui. Mas enquanto você estiver aqui, permita que Ele trabalhe na sua vida. Permita que Ele faça aquilo que você não consegue. Tenha esse momento, irmãos, de desilusão, de tristeza, de insatisfação, de olhar para a sua vida e falar assim: puxa, eu não alcancei ainda isso, eu estou tão fraco nesse quesito na minha vida. E o Senhor vai dizer para você: meu filho, minha filha, não temas, porque eu estou com você nesse momento difícil. Eu faço de você aquilo que você não pode. Naquilo que você é fraco, eu sou a sua fortaleza. Naquilo que você não pode, eu digo para ti que você pode. Você não tem, mas eu tenho. Você é fraco, mas eu sou forte. Eu estou do teu lado e eu vou contigo até o fim. Isso é desfrutar da presença do Senhor. Isso é ter a presença dEle na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Se você entendeu essa palavra, eu quero te fazer um convite. O convite a ser restaurado, de ter o desejo da presença do Senhor mais forte na sua vida. Eu vou repetir. Eu quero te fazer um convite para que você volte a ter um maior desejo pela presença de Deus na sua vida. Eu quero te fazer um convite à renovação da sua fé, da esperança, da confiança no Senhor.
Se você estiver atravessando o vale de Baca, Deus vai tirar de lá e te colocar num alto para glorificar o nome dEle. Creia nessa palavra. Se você é essa pessoa, por gentileza, se coloque de pé, Igreja do Senhor, com a autorização do nosso pastor. Vem à frente. Os nossos pastores, nós vamos orar por você. E Deus vai restaurar o valor da presença dEle na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite especial para você, que nunca viveu isso na sua vida. A dependência de Deus. De poder todos os dias acordar com a presença dEle dentro do teu coração. De não ter medo de poder ajoelhar e buscar a face de Deus. E saber que Ele está ali dentro do teu quarto. Dentro da onde você estiver, aonde você estiver. Ele vai estar alcançando você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, por favor, vem receber Jesus no teu coração. Como eu disse, é a maior e melhor companhia que você poderia ter. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. Será que nós temos alguém aqui que ainda não serve Jesus? Que ainda não entregou o seu coração para Ele? Que ainda não é um crente de verdade? Jesus está chamando você para fazer uma aliança com Ele nesta manhã. Será que nós temos alguém? Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não é um crente em Jesus, por favor, levante a sua mão assim, olha. Nós queremos orar por você. Nós queremos desejar que a presença do Deus Todo-Poderoso, ela realmente invada a sua vida e faça diferença no teu dia a dia, no teu caminhar. Será que nós temos alguém? O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. E não deixa que nenhuma outra voz, que seja de vergonha, que seja de intimidar você, controle você nesse momento. É o teu coração que anela, que busca pela presença do Deus Todo-Poderoso. Vem para Jesus nesta manhã. Entrega a Ele o teu caminho. E enquanto isso, a presença de Deus está aqui na frente. Oh, quebrando o teu coração nessa manhã diante do teu Senhor. Quebrando o teu coração na presença de Deus. Volta a ter sede de Deus em nome de Jesus. Volta a ter força e coragem em nome de Jesus. Volta a ter vontade de buscar ao Senhor em nome de Jesus. Recebe da presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e fortaleza dele em nome de Jesus. Se os pastores puderem pôr as suas mãos sobre os nossos irmãos que estão aqui, e o nosso convite continua. Se você sente sede de Deus, vem receber desta água, vem receber desta fonte, vem receber daquilo que só o Senhor pode derramar sobre você. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Cadê o altar do Senhor nessa manhã? Cadê os altares do Senhor? Permita que o fogo do Senhor seja ateado no teu coração. Aleluia!
Aleluia. Deus está restaurando alianças nesta manhã. Deus está restaurando sonhos nesta manhã. Deus está dizendo a corações nesta manhã que Ele vai te encontrar nos teus sonhos, nas madrugadas, quando você fizer o propósito de buscar a presença dEle. Aleluia, Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Te damos honra, te damos glória. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento tão especial, onde estamos sentindo a Tua presença, Senhor. Tu és soberano, Tu és grande, Pai. Bendito é o Teu nome para sempre, Senhor. Aleluia, Senhor. Visita neste momento cada coração, Senhor. Assim como visitaste o coração de Abraão, Senhor. Assim como visitaste, Senhor, Moisés naquele deserto, Pai. Através de uma sarça, Senhor. Aleluia. A Tua presença, Senhor, ali, Senhor Deus. Oh, aleluia. Disseste a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que estás pisando é santa, Senhor. Estava dizendo a Moisés: Moisés, vem a mim, porque eu sou santo. Aleluia. Deixa a hipocrisia de lado. Deixa a ansiedade de lado. Deixa a angústia de lado. E se apega a mim, Moisés. Aleluia. Oh, Pai, que neste momento, nesta manhã, Senhor, aleluia, repreende a ansiedade. Repreende a preocupação, Senhor. Quantas vezes estamos, Senhor, colocando a nossa fé no negativo, Senhor, quando estamos preocupados. Oh, como foi pregado nesta manhã, Senhor. Devemos sermos gratos a Ti, Senhor. Devemos colocar a fé em Ti, que Tu és autor e consumador da nossa fé, Pai. Oh, aleluia, sim, Senhor. Aquela fé, aquela gratidão que teve Sadraque, Mesaque e Abdenego, Pai. De dizer, aleluia, pode aquecer a fornalha quantas vezes quiser, mas nós nos dobraremos só diante do Deus de Israel, do Deus poderoso, do leão da tribo de Judá, do Deus que nunca perdeu batalha, aleluia, do Deus que é maior que a ansiedade, do Deus que é maior que o câncer, do Deus que é maior do que as aflições. E muitas vezes, Senhor, nós olhamos para Ti só quando há promessas, mas o Deus da promessa é o mesmo Deus do processo, aleluia. O Deus que mostra os montes é o Deus que caminha também pelo vale, aleluia. Tu não desampara o Teu povo. Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente, Pai. Visita cada coração, Senhor. Visita, Senhor, cada vida, Pai. Cada jovem, cada criança, cada ancião, cada irmã, Senhor. A todo o Teu povo, Senhor. Especialmente os que passaram aqui, Senhor. O Senhor sabe, aleluia. Tu és o Deus. Repreenda a enfermidade, Senhor. O Senhor nos colocou como reis e sacerdotes, aleluia. O Senhor nos deu autoridade sobre, aleluia, as enfermidades, sobre os demônios, Senhor. E nós repreendemos qualquer tipo de enfermidade, Pai. Toda ansiedade, toda preocupação. Tu és paz. Tu és o príncipe da paz, aleluia. Abençoa cada vida, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, em Teu nome, Jesus. Sempre